Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui para a nossa videoaula, página 26, fazendo então a correção dos exercícios aqui da apostila. Esse exercício 3 ele fala assim, ó, use o pronome relativo para juntar cada pares de sentenças, tá? Então nós temos aqui she is the girl e depois she adopted a stray dog. Então ela é a garota, ela adotou um cachorro de rua e nós temos que juntar, colocar ali então os pronomes relativos, tá? E aqui fica assim, ó, she is the girl who adopted the stray dog, ou she's the girl that adopted the stray dog. Então eu posso usar o who ou that, mas lembre-se, o that eu utilizo aqui nesse caso quando eu falo no sentido mais coloquial, tá? Como eu falo de uma garota, então eu utilizo o who, porque a pessoa, o who é o mais adequado. Mas é claro que numa fala informal você pode utilizar o that. Na B, então vai ficar assim, ó, do you remember the protester who or that we met on our way to San Jose? E aqui, o who e o that, eles estão entre parênteses, porque eu posso omitir eles na sentença, ou seja, eu posso ocultar, tirar eles da sentença. Do you remember the protesters we met on our way to San Jose? E aí eu posso tirar então. Mas é claro, os protestantes aqui no caso eu posso colocar o who ou o that, mesmo sentido lá da de cima. Na C, the battery was rechargeable. I bought the rechargeable battery. Então a bateria era recarregável. Eu comprei a bateria recarregável. Então the battery I bought was rechargeable. E aqui eu posso também colocar o that ou não, tá? Se eu não tenho aqui o pronome, né, do sujeito aqui, aí não tenho como tirar o that daí. Como eu tenho ele, eu posso omitir. A mesma coisa aqui, ó. Se eu não tenho o pronome do sujeito we aqui, eu também não teria como tirar o who ou that da sentença. Como eu tenho o pronome do sujeito, eu posso ocultar eles. A letra D, a sentença fica he is the biologist who or that works for an NGO. E aqui, olha, tá vendo que depois do who ou do that já vem com o verbo direto? Sinal que aqui eu não posso omiti-los da sentença, eu tenho que colocar. Então, ele é o biólogo que trabalha para uma ONG. Seguindo aqui o exercício 4, analisando esse cartoon, marcar qual é a melhor opção. Então, the relative pronoun that's being omitted is either that or which. Então, o pronome relativo que tem sido omitido é também o that or ou o with. Tá? Então, de acordo com a sentença aqui, porque está falando the scientist spot you are now vein is 100% natural. E aí foi omitido então o pronome that ou with. Eu falei para vocês sobre o uso do why, do whose e do whom, tá? Falei também que no lugar do why você pode usar o for, which, você pode, no lugar do when você pode usar one, which, e nesses casos aqui é para ter o mesmo sentido. Se eu tirar a preposição desse de cima ou desse aqui de baixo, fica completamente sem sentido, tá? Falei isso para vocês. O exercício 5, completar então as sentenças abaixo com os pronomes que estão aqui dentro da caixa. This tree is 100 meters tall, with is taller than the building I work in. Então, essa árvore tem uma altura de 100 metros, que é mais alta do que o prédio que eu trabalho. Na B, I want to live in a city where nature and development walk hand in hand. Então, eu quero viver em uma cidade onde a natureza e o desenvolvimento andam juntos, tá? De mãos dadas. C.
We want to know the reason why you threw that plastic bag on the floor when there are trash cans all around you. Então, eu quero saber a razão pela qual, né, arremessar sacolinhas plásticas no chão, onde existem lixeiras por toda a parte, ao seu redor, na verdade seria isso. Então, é o why. Na letra D, the way when humans truly realize that nature is finite may be too late. Então, o dia quando os humanos verdadeiramente perceber que a natureza é finita, pode ser muito tarde. A letra E, I have never met anybody who visited Guaíra Falls when they excited. Então, eu nunca encontrei alguém que visitou as cataratas do Guaíra quando ela existed. Na F, I want to buy a car whose CO2 emission is insignificant. Então eu quero comprar um carro cujo a emissão de CO2 é insignificante. Na letra G, the person whom you met last night is the person responsible for the environment policies in our city. Então, a pessoa cujo ou a pessoa de quem você encontrou, ao qual você encontrou na noite passada, é a pessoa responsável pelas políticas de meio ambiente em nossa cidade. Muito bem. O exercício 6 ele requer um pouquinho mais de atenção, porque colocar vírgula se necessário. Então a primeira frase não precisa. The trees that are being cut down takes years to grow. Então as árvores que estão sendo cortadas levaram anos para crescer. Na B também não precisa. Então the woman who threw paper on the floor got called out. The one who picked it up and threw it to the trash can was applauded by passers-by. Então, a mulher que arremessou o papel no chão foi chamada a atenção. E aquela que pegou esse papel no chão e jogou lá na lixeira foi aplaudida pelos os transeuntes, né? As pessoas que passavam. Na C eu preciso colocar vírgula. Lembram disso? Eu coloco vírgula quando eu tenho o pronome relativo não definido, que aí eu vou dar uma informação a mais. Então, my brother, who studies environment engineering, belongs to an NGO that plants trees on weekends. Então, o meu irmão, que estuda engenharia ambiental, pertence a uma ONG que planta árvores nos finais de semana. Então, esse que estuda engenharia ambiental, separo ali por vírgula, porque eu estou dando uma informação a mais. Na letra D, eu não preciso colocar the car which emits a lot of CO2 into the atmosphere is the old one. Então, o carro que emite muita emissão de CO2, dentro da atmosfera são aqueles mais velhos, são os velhos, né? Os mais novos eles já vêm com essa parte de tratamento, não que seja totalmente livre disso, mas já tem uma parte aí de cuidados com o meio ambiente. Aí eu preciso separar por vírgula também bem aqui. Então vamos lá. Let's look at picture of Guaíra Falls which were drawn in 1982. Então vamos dar uma olhada na foto das cataratas de Guaíra que foram feitas em 1982. Foram desenvolvidas, tiradas em 1982. Então aqui eu coloco a vírgula. A F, he's going camping with Sandy, vírgula, who has nature on the brain. Então, ele vai acampar com Sandy, que tem a natureza em seu cérebro. E aí, é claro, separo por vírgula. Então, as vírgulas foram colocadas na letra C, aqui na E e na F. No restante, não há necessidade. Exercício 7 fala assim, use os pronomes relativos que estão entre parênteses e escreva as sentenças
com os pronomes indefinidos, pronomes relativos indefinidos. Então vamos lá, eles têm que manter uma forma de pronomes indefinidos, que a gente utiliza o who, which, o whose. Então vamos lá. Aqui na primeira fica assim, ó. Maria took a 45-minute shower, which made me very unhappy. Então a Maria tomou um banho de 45 minutos que me fez muito infeliz, me deixou muito triste, vamos dizer assim. Na B, Paula, who is very conscientious, is using rainwater to wash the sidewalk. A Laura, que é muito consciente, ela está usando a água da chuva para lavar a calçada. Muito bem. Na C, my father, who lives in Rio de Janeiro, is an environmental engineer. Então, meu pai, que vive no Rio de Janeiro, é um engenheiro ambiental. Na letra D, Marcos, whose house was blown away by last weekend's tornado, has finally understood the consequences of global warming. Então, o Marcos, cuja casa foi destruída pelo tornado na última semana, tem finalmente compreendido as consequências do aquecimento global. Precisou de uma tragédia para isso, né? Mas vamos lá. Na E, Roberta, whom I had the pleasure to meet last month, has been educating the people of our city about water conservation for 15 years. Então, a Roberta, a qual eu tive o prazer de encontrar no último mês, tem sido educada por pessoas na cidade sobre economizar a água por 15 anos. Então ela foi, né, ensinada a ter essa consciência. Na F, there is a spare bicycle in the garage which you can use to go to work. Então há uma bicicleta na garagem a qual você pode utilizar para ir trabalhar. Então, a que você pode utilizar para ir trabalhar. Então, essas são as informações aqui do exercício 7, tá? Essa parte do Focus on Speak a gente não ia fazer, mas o Learning Booster sim. E tínhamos que indicar o quê? As letras correspondentes às frases que têm os pronomes relativos definidos e os pronomes relativos indefinidos. Então, quais são as frases com os definidos? A letra A C, a D, a F e a I. Eu não vou ler porque eu já li na aula passada, então agora é com vocês. E se eu não li também, aí vamos lá, tem um pouquinho mais de vontade de vocês lerem essas frases para entender. E quais aquelas que têm os pronomes relativos indefinidos? A B, a E, a G, a H e a J, tá? Então, leiam aí. Lembra, os indefinidos são separados por vírgulas. Já os que não são os definidos, no caso, né? Eles já são de maneira direta. E aí eu posso até ocultar, dependendo daquela regrinha que eu falei para você. Se tiver pronome do sujeito logo depois dele, na onde ele seria inserido na frase, eu posso ocultar. Se não tiver o pronome do sujeito, não tem como fazer isso. Aqui no Challenge Yourself, qual das seguintes sentenças pode o pronome relativo ser omitido? Acabei de falar sobre essa regra, então é a B. She's planting the seeds that I bought. Lembra? Tem o pronome aqui do sujeito, eu posso então omitir aqui o that. She is planting the seeds I bought. Então ela está plantando as sementes que eu comprei. Aqui, de acordo, né, com o texto, o que o seguinte texto fala? Ou ele é sobre o quê? Então a resposta está aqui, ó. The ecological and environment values of trees. Quer dizer, os valores do meio ambiente ecológico das árvores. Exercício 3 também é ler esse texto aqui e responder a questão. O pronome relativo em, aí tá lá, benchmark, eco-efficient process that stimulate the markets, substitutes. Então eu posso substituir por process, tá? Process.
Exercício 4 aqui, lê também esse texto. Is it argue that? É um argumento, uma discussão que the sea snake's poison is the most lethal of all sneakers snake on earth. Então, quer dizer que o veneno das cobras marítimas é tão letal como o de todas as cobras da terra, as terrestres, né? Exercício 5 aqui, ler também esse texto e colocar o verdadeiro ou falso. Então a primeira ficou verdadeiro. It's a recycling eco-friendly project. A segunda aqui é falsa. It contributes to global warming. E a terceira é verdadeira. It uses methods that do not harm the environment. E a última aqui também é verdadeira. It uses waste to produce electricity. E aqui, de acordo com o texto, qual é a sequência para as informações aqui de cima, né? Então a sequência é a letra D. Fica true, false, true and true. Like a bird on a tree, I'm just sitting